Boa tarde, pessoal! Quinta-feira, 18 horas, e dessa vez a gente vai começar o Experiências Contam Diferente. Sabe aquele momento em que a gente diz assim, ai, o diretor levantou? Então, pois é, dessa vez a gente vai ter o diretor aqui, ó, comandando o 21º episódio do Experiências Contam. Sentadinho, hoje não vou levantar. Hoje você não vai levantar. Ou se levantar, vai ter que pagar o mico de levantar aqui na frente de vocês. Aqui, gente, e a resenha aqui é comemorativa. Vocês sabem que a gente está começando e desde já a gente quer deixar muita gratidão para você que está acompanhando a gente desde o comecinho. E a gente quer fazer uma resenha sobre tudo que já passou. Você sabe que cada podcast é uma aula e a gente quer trazer aqui quais são os nossos rascunhos, quais são as nossas anotações de cada aula que a gente teve aqui. E tanto é do meu ponto de vista sobre essas aulas, da Dai e do Felipe, nosso diretor. Não é isso, gente? Muito Exatamente. bem. Por aqui, Daiane Andrade. Tatiana Souza. Felipe Falcão, tudo bem, gente? Agora, ninguém pergunta nada pra vocês. Então, eu estou aqui para perguntar. Ai, meu Deus. Vamos lá. 20 convidados já. Passaram 20 pessoas. Felizmente, nenhuma fraquinha aqui. A gente sempre trouxe gente Grandes potências. de muito conteúdo, de muita relevância. E eu quero saber de vocês. O que vocês incorporaram? O que vocês acharam desses 20 convidados que sentaram aqui nesse sofazinho com vocês? Eu realmente tenho, para mim, essa questão de aula, né? Cada podcast acaba que a gente é repetitivo, né? Gente, é uma aula, mas realmente, da mesma forma quando você senta numa sala de aula, quando a gente senta aqui para entrevistar o nosso convidado, é a mesma sensação que eu tenho se eu sentasse numa sala de aula, porque é tanto conteúdo relevante, né, Dai? É tanta boa vontade mesmo que a gente vê de cada convidado que senta aqui, de compartilhar, de contar uma história, né? Do quanto a gente consegue linkar isso à nossa história, do quanto a gente consegue ramificar isso no mundo no mundo corporativo, no empreendedorismo, do quanto a gente consegue trazer exemplos, né? E para mim eu não consigo achar outro adjetivo que não seja, de fato, ter receber a cada podcast uma aula mesmo, né? Legal. De tudo que a gente, de toda a cadeira, né? De todas as cadeiras que a gente sentou, né, Dai? E com grandes dos convidados, né? Grande parte dos convidados a gente teve o privilégio de dividir uma rotina de trabalho, então a gente escolhe muito a dedo cada convidado que a gente coloca aqui. Eu acho que é importante ressaltar. A gente escolhe muito a dedo mesmo o quão eles são pessoas que agregaram muito na nossa vida, continuam agregando, e a nossa ideia sempre foi, cara, se essas pessoas agregam para nós, por que a gente não cria um canal e a gente compartilha isso com outras pessoas? Acho que essa, de fato, é a minha sensação. Eu acho que Experiências Contam nasce com esse propósito. Acho que olhando, né, o backstage de tudo isso, acho que cada um dos convidados é uma trilha. Então, acho que a construção dessa trilha, né? Acho que faço as suas palavras. Assim, a gente vem convidando as pessoas. Acho que primeira coisa, a disponibilidade das pessoas. Eu acho que o que eu aprendi é que bater na porta delas e falar, cara, eu tenho... a gente está desenvolvendo um canal aqui, a gente quer multiplicar conhecimento, topa vir aqui conversar com a gente, né? Primeiro, a disponibilidade delas. Eu aprendi que as pessoas estão disponíveis. Então, acho que isso é fantástico, assim. A gente tem buscado profissionais que têm as agendas super lotadas, que têm uma vida super frenética e estão topando vir aqui dividir com vocês e com a gente aqui um conhecimento maravilhoso. Primeiro ponto, a disponibilidade dessas pessoas. Segundo, a gente está conhecendo a vida delas a fundo, porque à medida que elas vão contando a trajetória delas, vai conectando com a nossa vida profissional e entendendo que todo mundo tem problemas, tem soluções, tem coisas a agregar, e a gente vai conhecendo esse mundo profissional que é maluco para todo mundo. Acho que essa é a segunda coisa. A terceira coisa é que tem muita gente que está sentando aqui que a gente não conhece. E isso é muito louco. Então, o networking funciona absurdamente. E essas pessoas, por mais que a gente não conheça, então, Juliana, super obrigada, que já esteve aqui. Mauro beijo. Também, super obrigado. Pedro. O Pedro também. A gente bateu na porta dessas pessoas e falou, cara, olha só, a gente segue vocês têm um conteúdo incrível.
topa vir aqui falar com o nosso público e com a gente? E essas pessoas também tiveram aqui. Então, é outra potência, né? Acho que o digital expandiu o conhecimento para fora desse mundo que a gente conhece, né, Tati? Tá mostrando que é possível de fazer isso. Então, é outro conhecimento que eu acho que a gente tem feito e funciona. Então, acho que é maravilhoso isso. Outra coisa que eu acho que eu aprendi muito nesses 20 episódios, o mundo corporativo e o mundo empreendedor não é uma novidade, eles coexistem. Existem ferramentas comuns aos dois, mas a usabilidade dessas ferramentas para os dois lados é completamente diferente. E dentro do empreendedorismo, é uma coisa que eu sempre falei aqui nesses podcasts, é muito mais complexa. E tem uma dor aqui que talvez esse canal possa ajudar muito. Então, acho que eu tô aprendendo muito, né? E na minha cabeça fica pipocando como a gente ajuda mais essa galera, como a gente ajuda mais, como é que a gente, né? E acho que, por fim, pra matar, assim, o que mais me deixa feliz, o impacto. O que a gente tem causado de impacto. Eu fico extremamente feliz quando recebo um feedback de construção ou positivo da galera que eu conheço. Da galera que eu não conheço, essa que eu mais gosto. Tipo, no LinkedIn, a galera manda mensagem. Lá no Instagram, manda mensagem. Acho que são meus melhores aprendizados, são esses até agora. E o que eu gosto muito é de fato a gente mostrar que a gente tem voz, né? A gente ainda Gente, como está sendo uma resenha, eu tô meio com dúvida que câmeras eu olho. E o meu diretor tá na minha frente, eu não posso perguntar pra ele. Você tá na sua de sempre. Eu fico aqui ainda, diretor? Na sua de sempre, fica no tempo. Então tá bom. Tô monitorando aqui. Assim, gente, né? Mudou Pessoal, um pouco a rotina. eu tô sentado aqui, mas eu tô monitorando ainda, então vai lá. E aí, o que eu acho de mais rico, né? Que tudo é muito legal, mas o que eu acho de mais rico é a gente entender que a gente é voz. Né? Graças a Deus, a gente conseguiu uma ascensão na carreira, a gente conseguiu ser um pouquinho diferente, né, de tudo aquilo que a gente, de fato, foi paga para fazer. Né? A gente, tanto eu quanto a Dai e todos os convidados que estão aqui, eles entregam muito isso em cada podcast, que a gente nunca se limitou àquele primeiro contrato de trabalho ou aquela função que a gente estava sendo responsável até dado momento. A gente sempre teve aquela preocupação de fazer o a mais, de entender o ambiente, de pegar, de se auto-agregar de todo aquele conteúdo que estava sendo ali aplicado no dia a dia corporativo, que muitas das pessoas têm o péssimo hábito de falar, é aqui, é só durante o expediente. Né? Fora do local de trabalho, eu nem lembro mais do que eu entreguei. E a gente sempre teve esse olhar atento, né? De falar, nossa, ele jogou uma chave aqui, deixa eu pegar isso pra mim, deixa eu ver onde é que isso me cabe, onde é que isso me agrega. E a gente foi ali galgando, né, a nossa carreira. A gente sempre teve muito desejo, muita força de vontade de que as coisas acontecessem. E a gente, graças a Deus, a gente tem esse sentimento, né? Uau! Cheguei lá, né? Dá pra chegar ainda mais lá? Dá. Mas quando a gente entende que chegar sozinho não faz sentido, onde nasce essa vontade da gente continuar reverberando aquilo que as pessoas com muita maestria um dia semearam na nossa vida, né? Se a gente tá aqui hoje é porque pessoas liberaram chaves sobre a gente, pessoas deram dicas, mostrou caminho, nos acolheu, porque teve dias difíceis também nas empresas, né? No nosso dia de corporativo, a gente chorou, a gente esperneou, e teve tantos dias de brigou, Tô canela. Né? Quantas vezes eu pedi... Dai, quantas vezes eu te pedi canelas, né? Quantas vezes eu te pedi demissão? Algumas. Eu não aguento mais. Desceu escada sem luz, mas pula essa parte. Quantas histórias que as pessoas tiveram a paciência de falar, calma, é só um dia ruim, tá tudo bem, você ainda vai dar frutos. Né? Enfim, nós tivemos o privilégio de ter essas pessoas, de reconhecer essas pessoas, porque eu gosto muito de enaltecer isso, porque quando você chegar lá, não esquece das pessoas que te ajudaram a estar lá. Né? Você ter um coração grato às pessoas que foram parceiras, que te pegaram na mão
Isso é a importância para que tudo continue reverberando na sua vida. Então, acho que uma dessa mágica que a gente consegue trazer para esse podcast é exatamente isso. Sim. É a gente dar a real importância do como a experiência do outro pode agregar na minha vida, né? E às vezes as pessoas que ainda não perceberam isso, a gente quer usar a nossa voz de falar, ei, presta atenção quem tá do teu lado, presta atenção quem é que pode pegar na tua mão, pede ajuda. É legal pedir ajuda. Quando você pede ajuda, um portal se abre, né? Porque às vezes a pessoa não oferece ajuda porque ela não tá entendendo que você precisa de ajuda. Ou às vezes, corporativamente falando, infelizmente a pessoa, a gente tava falando isso agora há pouco, né? As pessoas vestem aquela capa de, eu bati meu ponto de manhã, eu estou mal-humorado, então eu entrego o que eu tenho que entregar, acaba o dia. Vou embora e ponto. Então, são duas forças, né? É do líder identificar quais são as fortalezas dessa pessoa, mas a pessoa também, por sua vez, entender o que eu posso extrair dessa pessoa que vai me agregar e ajudar que eu continue reverberando isso, né, no mundo corporativo, no empreendedorismo. Então, acho que a magia muito que eu tenho gostado muito de participar, de estar à frente desse podcast, é isso, é mostrar, cara, a gente tem voz, né? A gente, dentro da nossa comunidade, a gente consegue ser voz. E a gente tem mostrado isso em números, né? Porque muitos dos participantes que são aqui são dessa rede. Assim, alguns que sentaram aqui, assim, são dessa rede que lá atrás, em algum momento, a gente lá no barquinho com o furinho, deu umas canequinhas e falou, vamos lá, galera, vamos tirar a água aqui, ó. E a galera vai lá tirar a água. E hoje tá aqui contando história com a gente. Isso é positivo. Mas aqui, você acha que ele vai fugir? Não vai, não. Vamos lá. Agora vamos inverter? Vamos inverter? Vamos a gente fazer os diretor. Ô, diretor, e pra você, esses 20 episódios, você ali, ó, sem ser o momento de levantar, né? E cobrar da gente, né, Tati? Como foi? Cara, 20 participantes. Passaram aqui 20 pessoas. E o que eu acho mais incrível é que essas 20 pessoas, elas sempre têm algo em comum. Primeiro, que eu acho que é legal que a gente fez aqui. A gente tá chegando aqui em junho, meio do ano já. A gente parece que tá em clima de retrospectiva, né? Final da Globo aqui. Mas a gente só tá chegando em junho. Mas toda semana a gente conseguiu pro ar ter gente aqui. Todas elas têm em comum. Todas elas falam sobre diversidade, né? Inclusão. Nenhuma que a gente trouxe aqui não tocou nesse tema de algum modo, né? E a outra coisa que eu acho incrível, que o que a gente tá fazendo aqui tantos podcasts que já existem, tantos podcasts que as pessoas vão, né? Alguns dos convidados que passaram aqui já foram em diversos podcasts, e o nosso feedback o podcast de vocês é diferenciado. O podcast de vocês é algo gostoso de estar, né? A brincadeira que elas fazem no final do episódio que, nossa, passou uma hora rapidinho, tem que fazer outro episódio, não é... Mas o diretor não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não, eu né? quero passar... Se você quiser aumentar, inclusive, não é brincadeira. Né, gente? Não é brincadeira. Pessoal, Não é brincadeira. Que realmente passa. A gente, né, que tá ali nos bastidores, a gente vê e ter acompanhado episódios que nem o do Wilson, lá atrás. Você vê a galera dos bastidores vibrando pela história do Wilson. Cada vez que ele fez uma virada na vida dele, eu vi as pessoas batendo na mesa falando, que sensacional. Congela aí. Se você não viu o episódio do Wilson, ele é o segundo episódio. Vai lá no terceiro episódio. Terceiro episódio, vai lá, dá uma olhadinha, veja. É uma história do empreendedorismo. Ele é bizarramente incrível nas histórias dele. Ele revira a vida dele, ao contrário. Tem um case de sucesso maravilhoso. Vai lá dar uma olhadinha. Fica aqui curioso. nosso abraço pra você, Wilson. Você tá sempre muitíssimo bem-vindo nesse sofá. Aliás, na troca de estúdio, você realmente pode vir, né? Porque a gente trocou de estúdio de lá pra cá. Sim. Wilson, um grande beijo pra você. Foi um prazer ter recebido você aqui. Perrengues de estúdio também. Estamos já no terceiro estúdio. Estamos no terceiro estúdio já. Não por problemas dos outros, mas a gente foi se adaptando pra deixar um clima aqui que as pessoas realmente chegam. E aqui a gente encontrou, né? As pessoas chegam, elas ficam realmente encantadas, como se fosse a nossa casa ou a casa deles. Porque é importante falar isso também, né? Porque a gente não quer título, né? A gente não quer que seja só da boca para fora. Se a gente fala de experiência, então, de fato, a gente quer entregar uma experiência. E a gente entende que a experiência precisa começar a nascer da gente. Sim. Né? Se a gente tá aqui falando de experiência e a gente entendeu que a gente não estava entregando uma boa experiência para as pessoas, isso fez com que a gente
mudasse de estúdio, procurasse um ambiente maior, um ambiente melhor, e um cafezinho, e ajustar os horários. Tudo isso porque a gente entende que a gente precisa ser verdade, né? A gente não quer seguidor, a gente não quer jogar conteúdo na internet que de fato a gente não esteja vivendo isso, né? Acho que é importante falar. Então E hoje a gente aprender, realmente né? se encontrou porque a gente tá é muito disso que você falou, né? Tipo, quando a gente recebe, a cada fim de podcast, a gente recebe os feedbacks do convidado, ele, meu, que legal, que ambiente legal, né? A gente fica, se você não sabe, telespectador, a gente fica o dia inteiro de um sábado Revelando gravando. nossas técnicas, A gente fica revelando aqui revelando. os bastidores. Mas a gente fica um dia inteiro. inteiro, das 9 da manhã. Dá uma de Faustão, fala a hora, olha o relógio. Fala, 9 horas da noite. Gente, são 5h15 da tarde. A gente tá aqui desde as 9 da manhã. Eu quis dar um Né? peso, 9 da noite, ela vai lá, ela vai. A gente grava de um sábado. E por que a gente faz isso? A gente grava de hora em hora? Não, a gente gosta de dar um espaçamento entre um convidado e outro, porque a gente de fato quer usufruir dos bastidores, a gente quer dar um conforto, a gente não quer fazer nada corrido. Então, tudo isso parte de uma preocupação nossa de entregar uma boa experiência para o convidado, porque ao final das contas, o que vale é a experiência, Sim. que é o que a gente gosta de trazer aqui, né? A gente, no nosso mundo corporativo, a gente enaltece, né, a experiência que a gente dá para o cliente, para o funcionário, ali no ambiente que a gente está. Não poderia ser diferente quando E a a gente está gente falando desse aprendeu, podcast. né? E a gente aprendeu. A gente não foi de primeira, assim, né? A gente aprendeu. Claro, exatamente, porque os erros também contam. Exato! E a gente aprendeu, isso que foi o mais bacana, E o né? que eu mais gosto, assim, muitas das técnicas que a gente usa no dia a dia, que a gente aplica, né, em consultoria, empresa, no trabalho, muitas das coisas elas foram brotando aqui e foram dando os nomes. E foram dando as técnicas corretas. Então, Edson Carli, adoro esse episódio, falando sobre a questão de Eu você... amo do Edson. Carli. Não, a dele é um dos Eu melhores amo. pra mim. E, inclusive, eu vou dar um feedback. Desculpa, Felipe, Sim. que eu vou te cortar. Mas, inclusive, esta semana, uma pessoa Vou compartilhar com você, Edson. Uma pessoa me chamou e falou: Meu, o Edson Carli é incrível. E nanana. Aí foi tanto assim que eu falei: Nossa, sério, você conhece ele? Ele, não, conheci pelo teu podcast. O cara é incrível. Incrível. E o cara estava tão empolgado, assim, que eu realmente achei que ele conhecesse o Edson. Mas aí eu fiquei feliz que ele falou, não, eu conheci pelo teu podcast. Daí ele já tá seguindo o Edson, e daí ele tá se alimentando dos conteúdos. E eu achei o máximo. E aí sempre é bom receber esse feedback do público, Então, né? assim, quando ele fala lá sobre o behaviorismo, fala, cara, é exatamente isso que a gente sempre falou, mas agora tá com nome. Aí vem o Ricardo Ricchini também, que trouxe o termo lá de nexologista. Você fala, que sensacional, é isso que a gente faz muitas vezes. E não Conectar tinha o os nome. pontos. Não tava lá, né? Também, a gente, cara, eu uso muito o Alex Chaves, oi, Alex, como material do tipo, você sabe de Customer Success? Tô lá no meio da consultoria, tô explicando alguma coisa. Cara, não tô entendendo. Então, só um minutinho. Vou pegar aqui um corte da Lec. Ouve. Super entendi. Então, beleza. Então, obrigado, Lec. Você é minha sócia sem saber. Aí o máximo é que os nossos entrevistados gostam um do outro. Isso que é o máximo, assim, né? O Gustavo, que teve aqui, se inspira na Lec, no trabalho dele, Sim. e se inspira no Edson. Aliás, ele não fala que é o Edson, ele fala o professor. Eu acho o máximo isso. Então, essa rede de contato que, né, vamos lá, vamos gastar um pouco, né? O network que isso gera também é muito legal, porque eles se conhecem pelo podcast, nunca se viram ainda, segura. Mas eu acho o máximo, porque eles se assistem e falam, o fulano, eu vi. Então, assim, eles estão aplicando o que eles estão assistindo aqui. Então, assim, então tem uma sétima ali na minha listinha. O que dentro tá reverberando pra dentro mesmo. Então, isso é muito legal. E aí, o que eu mais estou aproveitando é que a gente sabe que a gente vive numa bolha. Só que de pessoa em pessoa, ou seja, 20 pessoas já passaram aqui, a gente tá conseguindo expandir um pouco mais a nossa bolha. Óbvio que a gente não consegue sair assim, né? Mas a gente vai expandindo, então, do tipo, principalmente pra mim, homem, estou aqui. Ouço muito falar sobre, né, a liderança feminina, o ser mãe e trabalhar, que nunca vivi, nunca viverei. Mas estou aqui observando, estou aqui olhando e falo, cara, realmente...
Então, a próxima vez que eu pego uma pessoa, que estou trabalhando com uma pessoa que é mãe, que é empreendedora, você já fala, opa, super sei. Então, eu, tipo, espero que quem também esteja acompanhando o podcast com a gente todos os dias, todas as semanas, esteja criando também esse nível de consciência, né? Exatamente, exato. Que de fato são as funções das comunidades, né? A gente entende hoje que a gente está criando uma rede de networking, de uma comunidade forte, né? E a gente tem essa sorte, esse privilégio que, de fato, as pessoas que sentam aqui, elas automaticamente se sentem pertencentes, não é? Né? Porque a gente tem tido essa percepção, né, de que quando um tá, putz, eu preciso de tal coisa, meu, conversa com a Manu, né? A gente recebeu tantos feedbacks da aula que a Manu deu pra gente de marketing, foi um dos podcasts que super bombaram, foi incrível. E a gente recebeu até hoje, né? A Manu foi o nosso segundo episódio. Segundo episódio. A Manu foi o segundo episódio e até hoje a gente escuta das pessoas, meu, aquela Manuela foi incrível, aquele podcast. E o mais bizarro de todos, a gente tá falando, né, de várias pessoas que sentaram aqui. Mas sabe o que é o mais legal? Todos eles, todos, sem exceção. Todos eles, quando a gente faz a proposta, vem, mas o que eu vou falar? Né? Gente, Exato. é o máximo isso. É o máximo, assim. Para todos os convidados que já passaram, a gente desafia aqui vocês a gravarem um videozinho para nós falando, gente, olha só, eu tenho muito conteúdo para agregar e para os próximos que a gente vai convidar, né? Não tenham medo, tá? A gente sabe que você tem. Se você está sendo convidado, é porque sim, você tem muita coisa para entregar aqui e é um papo fluido e Sim. todos nós temos alguma coisa para agregar ao outro. Por isso que o canal chama Experiências Contam. Exato. Porque é para você sentar aqui e contar a sua experiência, né? E todo mundo que vem aqui dá um show, dá uma aula. A Dá. gente não consegue entregar em 1 hora, fica aqui a gente, né, com o desejo de quero mais. E é sempre a mesma pergunta, mas o que eu vou falar lá? Não é? E aí vem aqui, dá uma aula, fica aqui todo mundo querendo mais, e a gente aciona vários contatos, né? E fica todo mundo, mas o que eu vou falar A lá? gente vai aumentar 1 hora. Contas, gente. A gente vai aumentar 1 hora no dia que a gente conseguir os nossos patrocinadores. 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 Oi! Cadê? Vamos lá. Oi! Mas fato é, gente, que quando você está no mundo corporativo, é uma grande sala de aula. Essa é a verdade, né, Dai? Quando você... Óbvio, né? Tem todo o mérito de quando você vai lá atrás de títulos e certificados, né? Quando você senta numa instituição de ensino para aprender alguma coisa, né? Mas o que te dá domínio é a prática. Exato. Né? E quando você tem ali horas de trabalho em grandes corporações, quando você tem horas investidas para tirar um projeto do papel, porque você teve um insight de empreender, você passa a ter domínio daquilo. Né? Você entende que a teoria que você aprendeu lá na sala de aula, às vezes nem é tão verdade assim, né? Porque quando você bota a teoria na prática, você se dá de frente com algumas outras realidades que fala, putz, isso daqui eu não aprendi, né? Quem nunca, né, gente? Quem nunca você fala, caraca, eu não aprendi isso aqui na sala de aula. Como é que eu faço? Quantas vezes a gente não falou PowerPoint, aceita tudo, galera. Exatamente. Tudo. E aí, é você contra você mesmo, meu amigo. E aí você vai lá e você fala, cara, a tua força de vontade, a tua resiliência faz aquele negócio acontecer e você entrega o projeto na companhia, você, então, se vê empreendedor. E aí foi disso que nasceu, né? Esse Experiências Contam, porque daí a gente entende que as pessoas têm que sofrer para aprender. Talvez. Mas também não precisa ser tanto, né? A gente tá aqui pra ajudar. A gente tá aqui pra ajudar. Comer grama faz parte. Pode ser só um pouquinho. Quem nunca serviu um cafezinho, né? Não é? Quem nunca serviu. Não Mas é? assim, ó, uma coisa eu tava até conversando com o Gustavo, né, da Forhide, que sentou aqui. Esses dias existem tantas oportunidades para quem tem um comportamento, para quem tem a vontade de aprender, e as empresas de RH não olham para isso, né? Mesmo o RH sabendo, que a gente aprende no 70-20-10. Ou seja, 10% é você lendo, 20% você ensinando. Os outros 70% é você vivendo, né?
Então, a proposta do canal é essa. Me mostra aqui qual for o seu 70%, e RH, comece a olhar os 70%. Porque o cara pode não saber nada, de repente, de Excel. Mas o Excel ali, o cara pode aprender. Só que se ele souber tudo de Excel e não tiver vontade de fazer, não vai sair do papel do mesmo jeito. Existe um dado que comprova isso, né? A gente contrata por hard skills e demite por soft skills. Né? O que a gente precisa é aprender a dominar as soft skills, né? E depois o hard skill a gente aprende. O hard skill é simples, rápido, né? Com 10 mil horas de hard skill você tá voando em qualquer coisa. Mas eu acho que o canal é isso. É a gente olhar, né? A gente trouxe aqui quinto episódio, Edgar. Que foi quinto episódio? Ah, tô quase decorando, gente. Ó, nem tô precisando do celular, como eu tô evoluindo. Ó, que coisa linda. Ele fala muito sobre isso, né? Sobre os caminhos tortuosos, né? Como ele saiu lá da P&G e como ele, né, passou ali por todos os momentos dele para se tornar empreendedor. E o quão é complexo, né? Você sair de uma estrutura gigante e ser empresa, né? Como você tem todo... eu presa, né? Como é que é eu sozinho ali para fazer tudo? Então... Fica a dica aí pra você, assiste lá o episódio pra você ver treinamentos, né? Investir em você, autoconhecimento, isso te muda de patamar, né? Que de novo, e o RH talvez não vá pegar, né? Não vai conseguir, não é uma capacidade deles pra fazer isso. Tem essa parte do RH, sim, essa questão do evangelismo nas empresas, né? De forma prática, né? Não na parte teórica, eu acredito sim. Mas, de novo, né? A pessoa tem que entender que ela é protagonista da própria carreira. Exato, né? Perfeito. A pessoa ela tem que entender que ela precisa assumir esse papel de comando, né? Porque enquanto as pessoas esperarem, mas o RH não faz nada por mim. Mas o meu chefe não faz nada por mim. Mas a empresa não faz nada por mim. A empresa não tem plano de carreira. Quer dizer, a pessoa ela sempre vai viver nessa questão de que o problema é o outro. Ou o sistema, né? Que vem um pouco do que a Jana conversou com a gente aqui também. Não se deixe colocar na caixinha que os outros acham que você está. Exatamente. Né? Não fique lá parado, sentado, esperando as coisas acontecer. Vá, não crie o seu próprio rótulo. Como ela disse, ela se formou numa coisa, foi para outra. Então, não espere isso. Não espere o RH, não espere o externo, não espere as coisas acontecerem. Exatamente. Vai e faça. Exato. E a partir do momento que você assume ser o protagonista da tua própria história, você não admite que ninguém te coloque regras ou que ninguém te coloque numa bolha ou num rótulo. E aí sim você entende que fala... Ok, a empresa não tem plano de carreira. Então, isso aqui não é pra mim. Né? Só se empodere pra isso, né? Exatamente. Só entenda tempo, maturidade, objetivo... Né? Não é chegar lá e falar em 3 meses vou ser o presidente da organização, né? Se empodere para, né? Oi, o que eu quero para minha carreira, né? O Edgar também falou muito isso, né? Cara, eu quero migrar para a área X. Quanto tempo? Em 6 meses. Beleza, qual que é o meu próximo passo? Exato. Preciso aprender foi incrível quando ele banana, limão e melancia. Então aprenda banana, limão e melancia. Quero me tornar um expert em né, sei lá, digital, marketing digital. Não é consumindo 2 vídeos no YouTube que você vai se tornar um expert nisso. Você tem uma jornada para. Então, você não tem dinheiro agora? Beleza, quais são os 3 cursos de graça que você der um Google aí, vai ser os mais bacanas para você fazer? Faça esse, testa. Testou? Funcionou? Próximo passo. Acho que é isso que precisa começar a pensar. Né? Não dá para chegar lá em 3 meses, essa empresa não funciona. Ser protagonista é saber onde você quer chegar, quais são os seus próximos passos, né? Como você vai executar isso, saber pesquisar e se dedicar. Dedicação. A gente sempre fala, né? Talento, né? Ter talento só não resolve. Existem milhares de pessoas que têm talento pra um caramba. Mas ter talento só não resolve. A persistência, a consistência é o que te vai mover de lugar. Exatamente. Né? Você tem que ter consistência, cara. Tem que fazer todo dia um pouquinho. Tem que saber onde você quer chegar. Aí sim, beleza. Exatamente. Aí você vai. E a Alessandra, ela sempre falou isso como líder. E ela também falou isso no podcast. E eu, inclusive, é uma das frases dela que reverbera. A gente até brincou aquele dia com ela, né? Tem tantas frases que a gente solta que só quem sabe que é da Alessandra. Pingou e corta o T.
E uma das coisas que eu trago dela é que não é pautado cientificamente, mas na maneira Alessandra de liderar, existe um prazo de 3 anos, né? Quando você está numa corporação. No primeiro ano, você está conhecendo a empresa está te conhecendo. No primeiro ano, você lasca a pau de entregar tudo que você aprendeu no seu primeiro ano. Terceiro ano, fala, e aí? Terceiro ano é a hora do check. Ou eu evoluo, ou eu vou ficar aqui fazendo o mais do mesmo, né? Esse terceiro ano é o momento que ainda você tá no gás entregando o que você tem que entregar, mas você já tá ali, ó, já tô pronto para a próxima cadeira. Se você entendeu que essa movimentação não tá acontecendo e você tá ali na tua posição de protagonista da tua carreira, opa, é a hora de você. Ou você se movimenta, ou você é a hora que, como o Edgar falou, você tem que ter o tete-a-tete com o teu chefe, ó. Estou pronto. O que falta? Mas apesar de eu não gostar muito de rotular tempos, né? Não preciso abrir empresa, mas uma vez eu cheguei numa empresa, vi que em 6 meses, vi que a área não evoluía. A área que eu entrei não evoluía, mas é porque ela não queria evoluir. Uhum. Não é porque do tipo, não tem mais espaço. Ela não queria, ela queria ficar estagnada. E eu não queria ficar estagnado. Eu não queria ser afetado pelo ambiente deles, né? E nisso eu fui conquistando mais espaço e isso foi incomodando eles em apenas 6 meses. E aí em 6 meses apareceu uma oportunidade numa outra área que tava fit com o meu perfil. E aí fui falar com o RH pra entender com o processo. Cara, tô aqui só com 6 meses, mas existe a possibilidade de a gente conversar e tal. A chefe do RH falou assim, mas você tá aqui só 6 meses. Eu falei, sim, mas já aconteceu. Ah, não pode. Mas não pode, tem alguma regra? Não tem regra. Mas se tivesse, seria um ano. Então, mas não tem a regra. Não tem. Mas não pode. Acabou de ser criada a regra. Não foi criada a regra. Simplesmente ela não permitiu. Entendeu? Ela falou, se tivesse, mas não tem, então não pode. Por quê? Porque na cabeça dela tem muita questão do você tem que maturar esse tempo. E tem pessoas que não precisam maturar, tem pra entender que aquilo ali já não faz parte pra ela, porque ela já começou a evoluir e o ambiente dela não evolui, né? Então, como a gente sabe, o ambiente modula. Sim. Se o ambiente modula, ou você vai trazer as pessoas, ou você vai ser infectado. Exatamente. Se você tá entendendo que você vai ser infectado e não você evolui as pessoas, então o melhor é se mover. E tanto é que aconteceu. Fiquei lá no grupo por 2 anos e ninguém quis evoluir. Todo mundo continuou estagnado, fazendo as mesmas coisas, nos mesmos horários, nos mesmos processos, tendo os mesmos problemas, né? Então, essa coisa de domine sua carreira, mas não fique preocupado com os rótulos, também é bem importante de você entender aonde você pode chegar. Acho que um dos livros que eu li na vida que faz todo sentido, para mim, eu aconselho todo mundo a ler, é Quem Mexeu no Meu Queijo. É incrível. Eu, assim, acho que de todos os anos e todas as companhias que eu passei, todo mundo que senta para fazer coach comigo, eu falo, você já leu Quem Mexeu no Meu Queijo? Não, então vai ler. Porque eu acho que é muito isso. Você tem que dar uma cheiradinha ali para dar uma olhada como é que tá essa situação. E as organizações, né, olhando as organizações, principalmente grandes, eu acho que uma das pessoas que eu vi e me inspira muito é o Diego Barreto. Tá convidado, já sabe, eu pentelho ele sempre para estar aqui com a gente. Porque ele fala, né? O iFood tem muito esse drive, né? De falar, cara, a regra do jogo é essa. Então, a gente vai começar a trabalhar com... Né, ele conta essa história, né, com inteligência artificial. Tá aqui as ferramentas, né? E ele conta a história da geladeira. Ele fala, cara, olha só, aqui eu não quero que abra minha geladeira. Essa é a regra do jogo. Né? Acho que as organizações precisam dar essas regras. Qual que é a regra que eu quero que funcione? Na minha casa, ninguém abre a geladeira. Pronto, essa é a regra do jogo. Então, qual que é a regra clara para se mover numa organização? É 1 ano? Exato. É 2 anos? Né? É por entrega? Né? As startups são muito rápidas. Mas, de novo, você como eu, como uma pessoa numa empresa, precisa saber o que você quer.
Uhum. Então, a partir do momento que você sabe, né? O Edgar conta isso na história dele, né? Ele chegou pro chefe dele e quer fazer tal coisa, com um prazo X, né? Tudo bem, ele tinha alguns anos de empresa. Mas você tem que saber, como profissional, o que que você quer. Você, como estudante ali, você tem que saber o que você quer. E tudo bem se você mudar amanhã, né? A gente ouviu do Luke aqui, né? Propósito é mutável, né? Então, você tem que aprender. E é momentâneo, É do momento. Exato. Mas se você não souber, né? Até o livro da Alice já Isso dizia, evita, né? isso evita muita frustração, né? Assim, Porque do hoje lado de lá, você do lado de vê- cá. Exato, porque hoje você vê tanto profissional frustrado, ainda mais quando esse profissional quer fazer muro de lamentações no LinkedIn. Fica aqui o feedback. Gente, não vá chorar as pitangas no LinkedIn, gente. Por favor. E aí, isso evita profissional frustrado, porque se você entende quem é você, o quão profissional você é, e para qual empresa você está indo entregar o teu trabalho, se você alinha, né, as expectativas antes, né, desta companhia com o teu profissional, evita muito sofrimento. Sim. Não é que tudo vai ser um mar de rosas, que se você tem uma boa comunicação e se você fala mesmo, vou deixar tudo alinhado com o teu chefe. Não, você vai ter frustrações, mas elas vão ser muito mais gerenciáveis, né? Você não vai ser, de novo, você não vai entrar naquele papel de vitimismo, de, fui vítima da empresa porque a empresa não tinha plano de carreira, porque a empresa não me ouviu, porque a empresa não sei o quê. E aí, inclusive é um negócio bem importante, eu tava conversando esses dias sobre entrevista de trabalho, e as pessoas, elas têm o péssimo hábito de, eu tenho uma entrevista de trabalho, no qual o recrutador vai me entrevistar. Mas em momento nenhum você vê o profissional entrevistando o recrutador. Porque eles não gostam. Mas eles precisam gostar. Mas a partir do momento que eles são ali também sendo entrevistados, eles também precisam responder, porque de fato também já entrevistei recrutador que não sabia, tipo, coisas básicas da área. Não sabia, tipo, mas a empresa vende quanto? Sim. Não sei dizer. Não sei dizer. Isso é uma lacuna que precisa ser preenchida, mas esse profissional também precisa ter essa questão numa entrevista de emprego, que ele não está sendo o entrevistado, ele também precisa entrevistar. Precisa ter um fit, né? Você precisa... Desde que não entre cambaleando na sala, né? Sim, não vamos fazer menção a Pablo Marçal. Se você entrar na sala assim, numa bananeira, talvez não seja. Eu acho que eu sairia correndo, sei lá. Acho que eu assustaria, mas ok. Mas vamos lá. Não, mas assim, eu acho que de novo, você né? Você falou comigo na entrevista uma vez que a gente foi... Não lembro se era você, se era o Paulo. Que a gente foi entrevistar uma pessoa e ele veio de um jogo de vôlei completamente suado e ele estava com uma regata por baixo todo transtornado. Nossa, acho que na hora de cara. Aliás, pergunta, por que o Paulo não tá aqui ainda? Paulo. Olha só. Paulo Pique. Agora tá público e tá oficial. Eu quero que você responda aqui nos comentários, porque eu sei a resposta, mas vou guardar para mas mim. Mas eu não sei. Você sabe, Tati? Ele vem. Você sabe não que ele não vem ainda? Não aqui, sabe? Também não sei. Comenta não aqui, sei. Paulo, porque... Comenta, por favor. Mas ele vem, Paulo vem. É um cara sensacional, todas as vezes que eu conversei com ele. Fantástico. Ele é incrível. Tem um conteúdo assim mas que ele acho tá escondido, ele é incrível. tá? E ele é uma das pessoas que eu tive o grande privilégio. Paulo, com certeza que quando ele sentar aqui ele vai falar isso. Gente, cara, nada batia as nossas entrevistas. Era maravilhoso recrutar ele tem com que vir contar a história da entrevista com o ele tem uma bagagem incrível. Ele tem. Incrível. Ele tem que vir contar as entrevistas com Ex-Google, ex-Natura, ex-Gimpass. O cara só trabalhou em potência. Mas ele tem que vir contar as entrevistas com você. Gente, nada era mais divertido que recrutar junto com o Paulo. Ele tem que vir contar. Paulo, tá vendo? Agora não sou só eu, tá vendo? Aqui, ó. Tá público, tá bom? Eu quero ver agora você negar. Ele tá, vem. Tá. Ele vai sair lá do interior. Vem, agora ele vem, tá público. Mas, olha só, nossa trilha de conteúdos, gente, é muito pra vocês aprenderem com tudo que tem aí, né? Todos os comportamentos, o que é sucesso, pra vocês refletirem o que é sucesso pra você. Como é que você aprende a empreender? Por que você tem que ter um plano A, um plano B, um plano C, ou como o Mauro diz, o plano A. Né? O Mauro fala muito sobre isso. Como você se comporta no LinkedIn,
Sem muro de lamentações, né, Tati? Uhum. Igual você Eu fez. pergunto pro Mauro, que eu não fiz, porque eu não tava entrevistando ele, mas tem uma pergunta pra ele. Posso fazer E, aqui? Mauro, pergunta pra você. Pergunta pra você. O LinkedIn hoje, primeiro que eu tenho o LinkedIn pago e o não pago. E acho que aí é a opinião minha. LinkedIn pago para quem está desempregado é uma coisa um pouco tanto quanto apertada. Ou, na minha opinião, segregando quem pode pagar o LinkedIn e quem não pode. Mas tem uma coisa do LinkedIn, uma ferramenta que é Open to Work. Que se você está querendo recolocação, você vai lá e clica. Mas aquele clique, ele diminui seu engajamento e aumenta uma percepção de alguém que você está desesperado. A pergunta é, por que que o LinkedIn faz isso? Por que que eles criaram uma ferramenta que mais atrapalha do que ajuda? Porque... Porque, mas na verdade, eu vou responder. Mas a gente Não, sim, comentou, não, mas... a gente comentou no Ele podcast. explica. A Ele gente comentou no fala. podcast, eu perguntei isso pra ele. É. Porque, e aí ele fala, não coloque. Não Ele coloque recomenda. no Open to Work, não A coloque questão no Open to Work. a questão toda é essa, não coloque. A minha pergunta do porquê, do porquê... Óbvio que o LinkedIn, minha visão, ó, com certeza o LinkedIn não criou com essa... Para que a finalidade seja essa. Mas a gente Mas sabe o LinkedIn hoje diminui a sua que os visibilidade. Não, eu acho que não é o LinkedIn. É porque, na verdade, os recrutadores, eles que diminuem quando eles estão fazendo uma seleção. Eles querem pegar pessoas do mercado, ativas no mercado. Então, os próprios recrutadores Posso estar muito enganada, pode ser diminuem. algoritmo só do Brasil. O LinkedIn é, né, global. Pode ser que a gente tenha esse viés para o Brasil. Porque os recrutadores Entende? Então, sempre mas eles vão porque estar atrás. acho que a grande questão, assim, e talvez reformulando a pergunta, que não é o porquê ele tem aquela ferramenta, é por que que talvez o Brasil eles não comecem a trabalhar essa ferramenta de uma forma diferenciada para ajudar de fato. Sim, Na hora de você Uhum. clicar lá, você está ajudando. sim. Porque hoje está atrapalhando e todo mundo fala, não coloque. Cara, se não coloque, a ferramenta não funciona. Se não funciona, por que que você está fazendo isso? Porque quem não conhece, ou quem não está sendo assessorado, ou quem não assistiu o episódio do Mauro, vai lá e coloca. Vai lá e E coloca. vários Exato. profissionais que eu conheço, Coloca. que são Essa semana eu excelentes, já vi gente colocando, tira. coloca o Open to Work e aí exatamente você fala, rapidinho, o que foi? Tira. Ah, por que? Isso aqui vai me ajudar. Não, ele te atrapalha. Depois eu explico, só tira rápido. Eu acho que a pergunta fica para os recrutadores, né? Recrutadores, por que que o Open to Work atrapalha? Paulo. Paulo que não é recrutador, é benefícios, né? Mas, né, recrutadores, por quê que o Open to Work atrapalha? Mas tenho para mim... Mas o Paulo usa, hein? O Paulo usou, ele usou. Então, mas eu tenho para mim que isso deve ser algum algoritmo comportamental do Brasil. Comportamentalmente falando, né, de quem sentou em RH um tempo, isso é mais perfil Brasil. A gente tende a buscar profissionais que estão empregados. Então o LinkedIn muda a ferramenta pro Brasil. Aí vamos lá, né? Eu acho que é mais esse perfil dos recrutadores. Eu acho que é do mesmo, recrutador mesmo. Na grande maioria dos casos, buscar profissional Os que estão ativos no mercado. Eu tive a experiência no LinkedIn. Ou peraí, a gente pode fazer um convite aqui, o time do LinkedIn. Vem aqui sentar. Ajuda a gente queria muito conhecer como é que funciona o algoritmo do LinkedIn. Somos 3 pessoas extremamente engajadas no LinkedIn. Sim. E a gente queria muito conhecer como é que funciona por trás do LinkedIn. Quer sentar aqui com a gente? Vem aqui conversar com a gente, contar pra gente. E aí a pergunta é, por que que o Open to Work não é usado no Brasil com uma boa aceitação? Então, o pessoal do LinkedIn ajuda a gente a explicar. Teve uma época que eu fiquei desempregado, fiz o curso da Carol Martins. Ela explicou tudo como que você funciona e tudo mais. E aí, comecei a ficar ativo no LinkedIn. Colocar várias coisas todo dia, postar. E aí no SSI eu ia lá seguindo o meu status. Na hora que eu tirei, eu tava desempregado. Que eu tirei comecei aqui, terminei ali. E aí não tinha mais aberto, não tinha uma empresa aberta, não tinha uma empresa no meu perfil de aberto. Ou seja, o LinkedIn entendeu que eu não tinha uma profissão.
E aí todos os meus posts que tinham um engajamento aqui de atingir, às vezes, 3.000, 5.000 pessoas por dia, ele começou automaticamente baixou para 200, 300. E todo dia o LinkedIn falava, atualize o seu status profissional. Atualize o seu status profissional. Na época não tinha ainda o Open to Work, mas ele ficava me enchendo o saco. E aí quando eu voltei e coloquei lá uma empresa fictícia, né? Ano sabático, mas tá lá, né? Aí ele voltou a engajar de novo. Interessante. Algoritmos. Minha experiência. Algoritmos. De novo, LinkedIn. Quem quer sentar aqui? Eu fiquei fazendo uma reflexão agora. LinkedIn, quem vai vir aqui sentar com a gente? A Caterine. A Kate. É verdade. A gente tem numa rede uma pessoa que tá no LinkedIn. Muito bom. Verdade, Espero que vai tirar várias dúvidas. E aí a Kate comemorou um mês ontem, inclusive, de LinkedIn. Coitada, acabou de sentar na cadeira, a Tati. A Tati falou que 1 ano você aprende e o 2º ano você aplica. Então, vem pra cá. Um mês. Exatamente. A Kate Já tá aplicando. ela é incrível. Não, mas ela tava na meta. De algoritmo ela manja demais. É verdade. É verdade, ela já era da meta. E aí, minha pergunta agora pra vocês é... A gente tá aqui querendo que as pessoas ouçam a experiência dos outros, pra ver se elas se engajam, pra ver se elas têm essa sintonia com nossos convidados. Mas o que a gente espera das empresas ouvir as experiências? A gente fala muito aqui de Customer Success, sucesso do cliente. O que é o sucesso do cliente? E parece que as empresas entendem, mas não absorvem. Uau! Bom, recentemente eu ouvi uma provocação de uma pessoa que conhece muito de vendas. E nesse papo de sucesso do cliente, ele me disse assim: todas as empresas precisam disso, de sucesso, de entender o conceito, o sucesso do cliente. Mas é alguma coisa muito difícil de se explicar. E aí eu olhei porque é uma pessoa que conhece muito de vendas. E eu fiquei, gente, como é que eu explico uma coisa que na minha mente é tão simples? Né? E essa pergunta é outra pergunta que fica aqui na minha mente, né? Caraca, como é que eu, vivencio, isso na minha mente tão simples? Como é que eu faço essa explicação para ele? E, em tese, ele é uma pessoa que lida com muitas corporações. E, para mim, é um desafio ainda responder essa pergunta. E eu acho que eu tô aprendendo com todo entrevistado que senta aqui. Toda vez que eu ouço, a resposta deles, do que é o sucesso, no sucesso com uma amplitude maior, principalmente do que é o sucesso como skill, eu tô fazendo a pesquisa em campo, em loco, para tentar responder essa pergunta. Porque eu ainda acredito que as empresas não têm isso como verdade. Eles estão buscando essa resposta. Acho que é muito ovo na caixinha deles. São muitos ovos na caixinha deles, porque eles estão ali tentando descobrir o que é marketing digital, o que é a experiência do cliente, e em todo momento eles estão atirando para tudo quanto é lado, e eles ainda não conseguem achar essa resposta. Então, em muitos momentos, eles falam, tá bom, agora é só a experiência do cliente, então vamos focar só nisso aqui. Aí, algum prato cai. Eita, não, agora vamos focar no outro, o outro prato cai. Eles ainda não acharam essa resposta. E eu, com todo o conhecimento que eu tenho em experiência do cliente, por tantos anos lidando com isso, depois que eu ouvi de um cara que é super aplicado nisso, não conseguiu entender o conceito que é tão básico, eu não consigo responder. Mas na minha concepção, eu acho que tudo se resume, a minha visão se resume muito em uma palavra. Só que esta palavra está cada vez mais difícil de fato ser aplicada, que é presença. Porque eu acho que as empresas hoje, elas estão sempre correndo atrás do número, da performance, do marketing digital. Não, mas agora mudou, então tem que ir para outra rede social. E as pessoas entram no automático. Exato. E as pessoas esquecem de ser presença. Concordo. Naquilo que de fato elas precisam fazer. Porque quando você está falando do sucesso do cliente, e aí a gente fala aqui da cadeira de vendas, como do exemplo que você citou, você precisa sim ter aquela preocupação de o que é o sucesso
aquela coisa abstrata, né? O que é sucesso para o meu cliente? Eu vou ser empático. O que para mim seria o sucesso tal. Então eu vou fazer isso. Só que a gente muito bem aplica aqui entrega isso aqui no podcast, que a gente precisa entregar sucesso em todas as cadeiras para que essa cadeia de sucesso impacte o consumidor final aqui. E aí eu vou trazer muito do que a gente aprendeu com Mariana Clark, com Ângela Baliana, do mindfulness, né? Do quanto a pessoa precisa fazer esse mergulho para dentro de si e sair do automático. Porque seja na venda, seja no marketing, seja na diretoria, seja na RH, as pessoas elas estão habituadas a trabalhar como robô. Elas, ao final do dia, elas não sabem o que elas fizeram. Não. Elas estão totalmente no automático. Fizeram o que mandaram. O que mandaram. E aí eu vou trazer até uma questão da Gisele Paula aqui, que adoraria também ver ela sentada aqui nesse sofá, né? Mas a questão que ela traz muito é a questão do foco. Qual que é o foco? E aí a gente tá falando, obviamente, de cultura, e todo mundo que tá ali embaixo, né, segue a cultura da empresa. Tem muitas culturas que tem o foco no indicador. Uhum. Tá verde? Cara, não quero saber. Continua verde. No produto, meu produto é muito bom. Produto / serviço é muito bom. Então foca nisso aqui, né? Foco em qualquer outra coisa que não seja no cliente. Então eu tenho até uma experiência aqui. Novo canal, experiência para contar. Do meu carro que eu comprei há 150 dias na oficina. 150 dias já parado lá. E a empresa não consegue me ouvir, né? Vou até abrir a Kavak. Adorei o conceito de vocês, mas vocês não ouvem o cliente. Então é muito simples. Eu não sou especialista, é óbvio, né? Não tô lá como mecânico. Mas eu falo pra eles, olha, meu carro está com problema aqui. Eu não sei se o problema é na caixa de direção, se é na barra, se é no plástico, pode ser qualquer coisa, mas estou falando, tem um problema. E a Kavak insiste em falar, não é aí o problema. Seu carro não tem problema. E a gente ficou num embate de 150 dias, até o momento que eu, exausto, levei o carro na própria marca, na concessionária da própria marca, aonde as pessoas lá têm que conhecer e as pessoas da marca falaram, olha, o problema tá aqui. Refizeram, trifizeram, e aí não entro nesse conceito, mas na hora que fizeram errado. Então assim, tô há 150 dias brigando com uma empresa, falando que existe um problema e eles não consertam porque eles não conseguem ouvir o cliente. E aí, como cliente, eu fico exausto. Quantos outros clientes eu fico exausto e brigo, continuo brigando, porque eu não cansei. Tô exausto, mas não cansei. Não parei. Mas quantas outras pessoas deixam passar? E quanto a Kavak já não gastou comigo, sendo que lá no começo ela podia ter falado assim, não, estou te ouvindo, vou investigar, resolvi e acabou. Então, Em 30 dias a gente podia ter resolvido. Mas é aí que eu tô falando. Eu acho que as empresas não conseguem absorver porque elas não entendem o conceito. O conceito da presença, para eles, é iluminado, sabe? É alguma coisa na estratosfera. E quando a gente fala assim, é a presença. O que é presença tangível? É quando você vai debater com um C-level, por exemplo, como a Mari trouxe aqui, né? Como é que eu discuto com eles sobre bem-estar? Né? Por que eu acredito tanto na neurociência? Porque a neurociência vai trazer dados para C-levels, porque daí com dados talvez a gente consiga defender. Então eu acho que o ponto é, beleza, é presença, eu concordo, mas como é que eu conecto isso com as corporações? Acho que é esse o problema. E aí sim, eles estão correndo para todo quanto é lado, eles não sabem para onde estão atirando. E aí por que a gente tem que defender e a gente levanta essa bandeira a todo momento? É um skill. E o problema é, skill se constrói. Skill leva-se tempo. Você não vai ter uma organização com foco na experiência do cliente, no sucesso do cliente da noite pro dia. Não rola. Então, é aquela coisa que você vai ter que construir. Você vai ter que criar várias frentes e isso não vai te dar um resultado da noite pro dia.
E aí eu desafio qualquer organização aqui a falar assim, eu tenho foco no sucesso do cliente. Verdadeiramente. Porque é muito complexo isso. É muito complexo. Porque para ter o foco no cliente, Principalmente as empresas todos grandes, os né? Porque elas têm a departamentos- falsa sensação que elas já são grandes e não precisam, e não né? precisam, né? A gente veio de uma organização que aprendeu isso a duras penas, né? Chegou aqui no país, eu sou o cara. Aí chegou a concorrente, você não é o cara. Então, é isso, assim, é muito complexo, porque é um skill, assim, você só reverbera para fora o que você tem para dentro. Uhum. Então, se você não tem os seus funcionários extremamente engajados para dentro, com foco para dentro, entendendo que o seu interdepartamento é também um sucesso para entregar para fora, você não vai ter isso. E é complicado também, né? Quando a gente traz um outro assunto polêmico aqui, que é o home office, a gente entende que sucesso para o funcionário talvez seja ser mantido no home office. Só que você engajar um funcionário dentro da cultura da empresa, ele estando remoto, é muito complicado. E aí a gente fica... Posso dizer que é uma das nossas dores, inclusive, né? Falando do mundo corporativo. Como é que eu entrego sucesso para o cara se eu sei que o sucesso para ele é se manter trabalhando de casa, só que eu não consigo trazer ele para dentro da minha cultura. Então eu preciso cada vez mais, como líder, quebrar a minha cabeça de como é que eu construo um ambiente que este cara se sinta em casa. Só que por mais que ele se sinta em casa, ele ainda tem que viver 1 hora e meia de transporte público. Sim. Né? Então, as empresas hoje têm esse grande desafio, né? Muito. Porque a questão da pessoa trabalhar presencial, até a pandemia, sempre foi uma necessidade. Sim. Né? A questão do transporte público sempre foi um meio necessário para chegar É um tabu. no trabalho, mas não era uma questão a ser discutida. Sim. Até que veio a pandemia e falar, olha, tudo funcionou na pandemia. Né? Tudo funcionou até a data atual. Mas cada vez mais empresas estão se movendo e as pessoas estão cada vez mais se entristecendo. Né? Mas tem dois fatores aí, né? Que eu acho que a gente precisa considerar com o retorno da pandemia. Primeiro, não é só a cultura da organização, né? Primeiro que, vamos só recapitular, né? O Edson trouxe isso, a cultura... Tudo, né? Cultura é reforço de comportamento. Se a gente não está em loco e somos seres humanos, os seres humanos precisam do viver, né, junto, né, gente? Somos seres que precisam de convivência. Exato. Então, estar 100% home office não sustenta cultura organizacional, assim como não sustenta cultura nenhuma. Então, sim, a gente precisa de pelo menos que seja híbrido, alguma coisa nessa estratosfera. A segunda coisa é que a gente precisa considerar que o home office também prejudica a saúde mental. Você está sem contato com pessoas e atrás de uma tela o tempo inteiro, acaba com a sua sanidade mental. Né? A gente talvez não tenha, né? Eu não consigo trazer dados para isso. Mas ficar na frente de uma tela por muito tempo vai te detonar. Psicologicamente falando. Então, também tem essa desvantagem. Tem, porque em casa né? você acaba trabalhando mais, né? Você trabalha mais e você só fica na frente de uma tela. Né? Então, você tem essa coisa ruim também. Né? Você fica ali, você não desfoca, você não faz nada. Você só fica olhando. Você tá na reunião, você tá na tela. A sua interação é só com uma telinha. Né? Então, também é ruim. Então, tem diversos fatores que a gente precisa considerar. É verdade, que a questão desse híbrido também. Esses dias eu tava reclamando na empresa que é verdade. Porque como tem as pessoas que estão no híbrido, quando você tá na empresa, você constantemente tem que abrir live, você constantemente tem que abrir uma reunião, porque sempre vai ter um cidadão que tá de casa, e aí você vai esquecer dele, e aí ele fala que se sentiu esquecido, e aí você não tá engajando o cara porque o cara tá dentro de casa, e aí não tem sala de reunião que comporte, porque em vez de você fazer uma reunião em time, que você consegue fazer da tua própria baia, não, você precisa abrir uma call. Aí pra você abrir uma call, faz mais barulho, você tem que ir pra uma sala, e aí tá todo mundo em sala, porque tá fazendo call, porque o time tá de casa. A gente tem que se reestruturar.
Eu tenho uma opinião diferenciada. Eu acho que sim é possível você construir cultura em home office. Eu acho que o home office é uma coisa boa para a grande maioria da população de São Paulo. Eu acho que o home office é uma opção para você conseguir conquistar mais pessoas em outros ambientes que não sejam aqui. Então, de repente, você precisa de um profissional muito fera, que hoje a gente tá aqui em São Paulo, mas o cara tá lá em Curitiba, ele não precisa se locomover, eu consigo contratar ele. Ah, lá na Bahia, eu consigo contratar ele. Então, o que eu vejo que, assim, que eu acho que todo o sistema vem pra cá é, as empresas ainda não sabem falar sobre pessoas. Elas não conseguem pôr a pessoa no centro, que essa pessoa, ela vai ser o cliente e ela vai ser também o funcionário. Então, como você é a cultura, o cara dentro da empresa, está no home office, vamos ter que mudar as técnicas. Vamos ter que mudar a forma de aculturamento que a gente estava acostumado a ser aqui no presencial, né? De novo, funcionou por um tempo. Ah, quer dizer que vai continuar? Não, a gente vai ter que continuar se adaptando. Porque a gente foi e quis voltar, né? Do tipo, existem profissões como a do Lucas que tá ali atrás. Acho difícil ele fazer de home office, manejar ali A câmera. a câmera, manejar. Mas existem outras tantas que a gente consegue. Então, os processos, toda e qualquer empresa reclama, 100% das empresas reclama, tem um problema de comunicação. Tem um problema de comunicação. Comunicação, o que que é? São duas pessoas conversando. Ou seja, não tem problema de comunicação, tem problema de pessoas. As pessoas não sabem se comunicar. Esses dias eu vi um vídeo muito interessante que eu achei fantástico. Uma pessoa que trabalha com cultura organizacional, e eu tava vendo o vídeo dela, ela falou assim: quando eu chego para fazer um diagnóstico numa empresa, a primeira coisa que eu vejo, até antes da pandemia, né, ela tava contando esse case, e ela falou assim: primeira coisa que eu pergunto pro RH é: quando tem a festa de final de É, ano, Ana, alguma coisa, esqueci o nome dela. você tem problema para fazer a festa? Ana Tomazelli. Acho que é isso. E aí ela conta a história assim: não, então a gente não tem problema de comunicação na empresa. Exato. Porque ela falou assim: olha que interessante. As pessoas sabem o local da festa, o horário da festa, O que vai ter de comida, o que vai ter de bebida. comida, a bebida. Elas se programam de como elas vão, de como elas voltam, qual que é o estilo de roupa. Elas sabem de tudo. Então, não é a comunicação. E sim é o assunto do que a gente está tratando. É o problema de Né? interesse. É o né? problema É de verdade. Achei interesse. sensacional esse vídeo Eu também. achei muito interessante isso, né? E eu trabalhei com comunicação interna por um tempo e quando a gente comunica demais, Sim. também é ruim. Porque tudo que é demais se torna balela. Então, se eu mando 20 e-mails na garantia de que, eu estou comunicando, olha só, mandei. Vai ficar na caixa lá, porque eu não vou ler. Foco no Porque, contrato. cara, é muita coisa, né? Eu lembro que quando eu cheguei na organização que eu trabalhava, falaram assim pra mim, não, a gente manda uma newsletter. A primeira coisa que eu perguntei foi, quantos por cento essa newsletter é aberta? 2%. Eu falei, mata isso. Eu não vou ficar fazendo um negócio que 2% é aberto, não faz o menor Exatamente. sentido, né? Então, assim, nós recebemos muita informação hoje. E aí, de novo, assim, por isso que eu acho que e talvez em algum futuro a gente consiga fazer, sei lá, inteligência artificial, metaverso, talvez vai evoluir, a gente vai conseguir fazer com que a gente fique afastado, trabalhando mais afastado. Mas hoje eu não consigo ver a gente evoluir cultura organizacional fora de ambientes que tenham pessoas. Sim, junto. Sim. Eu não consigo. Por quê? Porque a gente ainda não é, principalmente no Brasil, nós não somos doutrinados a ler todos os e-mails, 20 e-mails que a gente recebe de qualquer outra coisa que a gente receba, seja do RH, sei lá, dos fóruns que a gente tá, parará. Não é doutrina nossa receber tanta informação. Até porque, né, a gente fala, vamos abrir uma rede social corporativa. Não, Eu? pior estratégia é essa, cara. Eu não quero estar nem no Instagram, Que que dirá, todo mundo tá lá, que dirá da empresa. Não, empresa. é horrível isso. né? Vamos fazer uma comunidade.
Eu não sei se vai site funcionar. interno, a O intranet. site interno. A intranet, sabe o que funciona na intranet? É benefício, né? E benefício E olhe lá, funciona, porque e olha lá. É só você ligar pro RH, né? E é isso que vai funcionar. Então, por quê? De novo, voltando à história da mulher, o que vai funcionar? O interesse da informação. Exatamente. Cadê o Lucas? Não vai E ficar de pé o aqui, diretor? Lucas? E aí, vai falar Ah, do então, tempo? Lucas, tá bom, Lucas, fica de pé aqui, Lucas. E aí, diretor, vai falar do tempo? Não, já acabou, já tô surtando, já tô puxando a barba aqui. O tempo, já deu. O diretor agora tá vivendo o que a gente vive, Exatamente. entendeu? Porque a gente Agora, diretor, Não, eu estou me você... dando o privilégio de estar aqui e falar, tá vendo? Vai estourar 1 hora também. Agora, diretor, você olha para esta câmera e convide as pessoas a curtir o nosso podcast, a compartilhar esse conteúdo, a seguir você. Curte. Sabe Onde o que as famoso pessoas- curte, comenta, compartilha? onde que as pessoas podem achar você nas redes sociais? Princess Fonton, underline podcast. Nós somos este canal, então podem me achar por lá. Meu LinkedIn também é aberto, vai estar aqui na descriçãozinha, porque eu mesmo que coloco. E assim, acho muito legal esse momento que a gente tá vivendo aqui agora, nós três, que, cara, 20 pessoas importantes já passaram pela nossa cadeira aqui, então, parabéns pra vocês. Parabéns E- para nós. Parabéns para nós. Que conduz brilhantemente aqui e consegue extrair das pessoas o maior número de informações para compartilhar com a gente. Muito legal, muito legal. bom. E você continue aí assistindo a gente, continue nos dando o prazer da tua audiência, que terão muito mais, se Deus quiser, 20, 40, 60, terão muito mais convidados para agregar você e a nós aqui, né? Exato. A gente se compromete a toda quinta-feira, às 6 horas da tarde, continuar. Tá vendo, diretor, gente? É aqui. Muda aí, Eu Lucão. tô- Muda a tela aí, Lucão. Lá. Aê! A gente Tá vendo? continua... Eu não tô lá atrás, aí, né? Poxa Vai lá. vida. A gente continua se comprometendo toda quinta-feira, 6 horas da tarde, a continuar entregando conteúdo de altíssima qualidade para ajudar você no teu dia a dia de corporação, no teu dia a dia de empreendedorismo. E se você tem um convidado de muita relevância que você acha assim, caraca, eu queria muito ver elas entrevistando ele, marca o arroba dele aqui. Vamos criar, venha fazer parte dessa rede de networking. Coloca o arroba de quem que você quer que a gente entreviste, que a gente vai ter o prazer de fazer o convite. Né, Day? Claro. Segue a gente nas redes sociais, Instagram, YouTube, Spotify. Nossos LinkedIns estão abertos. Espero que você tenha gostado de curtir um pouquinho dos bastidores disso aqui, com a presença do nosso diretor, que hoje não levantou. Vou me justificar. Eu só levanto para não atrapalhar muito, gente. Não temos ponto, não temos luzes para indicar, então... Mas e é- como ela se entretém muito na conversa que realmente Porque é flui, muito legal. a minha presença eu só fico de pé só para que elas vejam este corpício que não chama atenção. Para elas falarem, opa, estamos chegando no final. Mas é a nossa brincadeira, entendeu? É muito é o legal. bullying. É o bullying. Gente, super obrigada. Até a próxima quinta-feira tchau. com mais conteúdo. Até a próxima. Tchau, tchau.